Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Muito rapidamente, aí eu também gostaria que vocês, já na próxima página, aí, a 78, caminhando aqui, só finalizando aqui sobre o livro, a parte onde fala aqui de Filemon, na página de número 81, Filemon. Vamos rapidamente resumir aqui, para nós passarmos para a unidade 3. Filemon, o que nos salta aos olhos aqui? Ele vai falar do perdão eficaz. Ele vai falar do perdão eficaz. A importância de nós perdoarmos. E também tem algumas questões aqui que de repente, porque essa é uma dúvida que um outro dia em sala de aula, um aluno, ele nos questionou dizendo da seguinte forma: professor, pastor Eurípides, Jesus, Deus, ele concorda que existam escravos? Será que Deus concorda? Será que Deus concorda com a escravidão? E essa pergunta, ela causou uma certa dúvida. E assim, a priori, dentro dessa questão, irmãos, é que Deus, ele não passa por cima dos princípios por ele estabelecidos. Dentre eles é o direito ao livre-arbítrio. Ora, dentro daquilo que conhecemos a essência de Deus, sendo ele bom, dá para se entender que Deus, na verdade, não concorda, mas ele não interfere e ele deixa para que os homens escolham. A vontade de Deus é lá do jardim do Éden, ele criou tudo perfeito. Quando o homem peca, o homem passa a ter o livre-arbítrio. Para isso existia uma lei, o Velho Testamento, que apontava agora para o Novo Testamento na figura de Jesus. Então o homem agora, ele vive direcionado evidentemente por Deus, mas ele tem a liberdade de obedecer ou não. Então essa era uma prática que existia. Paulo, pastor Eurípides, concordava com a escravidão, porque Filemon, ele vai falar, como já até começamos a introduzir na aula passada, Filemon, ele era um escravo fugitivo que roubara o seu senhor. E agora Onésimo era um escravo fugitivo de Filemon, e agora Paulo o convertendo ele, e agora o envia então a Filemon, lembrando que Filemon é o co-pastor da igreja de Colossenses, que acabamos de falar. Então a sua esposa Áfia, a carta é direcionada a Filemon, direcionada a Áfia, sua esposa, e a Arquipo, que é filho, também um co-pastor ali da igreja. Se Epáfras era o pastor presidente daquela regional, daquelas igrejas, das 3 igrejas que estavam ali, que nós já acabamos, que falamos anteriormente, a igreja de Laodiceia, a igreja de Herápolis e a igreja de Colossos, que ficava ali 9 quilômetros distante uma da outra. Então percebam que Filemon, ele é o co-pastor, toda a igreja estava envolvida. O pai era o co-pastor, o filho ajudava nessa tarefa, a mulher também. Então toda a família estava reunida. Nenhuma igreja, toda a família precisa estar voltada e precisa ter o coração aberto para fazer a obra do Senhor. Então Filemon era um homem que conquistou a família, ele deu exemplo. Quem sabe ele era um homem muito bom, abençoado. Pelas próprias palavras de Paulo, dá para nós entendermos o quanto esse homem era um homem bom, um homem caridoso, um homem honesto na sua singeleza. Mas Paulo o envia. Mas Paulo concorda ou não com a escravidão? O mérito aqui da questão não é nem isso, se Paulo concordava ou não, era porque era um costume. Agora vale-se dizer, e importante verificar,
e eu não posso sair aqui dessa matéria, já finalizando sobre a questão da escravidão, a sua visão de escravidão era completamente diferente à escravidão dos tempos bíblicos, sobretudo a escravidão entre os hebreus. Pastor Eurípides, um hebreu, um judeu, um israelita poderia ser escravo? Claro que sim. Havia algumas possibilidades, eu poderia enumerar pelo menos uns 5 ou 6 em que um judeu se tornaria escravo, mas escravo é uma palavra muito forte. Naquela época, esse contexto é diferente. O escravo era tido quase como que se fosse de uma família. Por exemplo, havia um tempo em que ele se tornaria escravo, depois havia um período de jubileu que ele poderia deixar de ser escravo. Então tinha várias regalias. Outra coisa, quando um senhor desse ao escravo a oportunidade, porque ele mesmo quis dar a alforria, ou porque estava no período do jubileu, ele venceu o seu tempo, ele venceu o seu período de escravidão, o patrão, o seu senhor, jamais poderia despedir este escravo sem dar a ele comida, sem dar a ele alguma coisa do rebanho, provisão, comida, alimento, uma espécie em dinheiro. Tinha que despedir aquele escravo com provisão. Não poderia espancar jamais um escravo, a não ser que fosse uma situação extrema de roubo, por exemplo. Mas haviam leis, inclusive Deuteronômio falava a respeito disso, que protegia, que salvaguardava os direitos então desses escravos. Então, quando a gente fala aqui em Filemão, é importante nós analisarmos que a escravidão naquela época era completamente da visão de escravidão nos dias odiernos, que algum tempo atrás se precisou aí aqui no Brasil ter uma lei, que foi a Lei Áurea, que deu alforria a estes escravos. Então é bem diferente do contexto da visão que nós conhecemos hoje para aquela visão que existia lá. Por exemplo, só para terminarmos aqui, havia vários tipos de escravidão entre hebreus. Por exemplo, um judeu, ele poderia se tornar escravo quando este encontrasse em dificuldade financeira e não tivesse encontrando condições para poder sustentar a sua família. Então ele se oferecia para ser um escravo. Lembrando que esse tipo de escravidão tinha um tempo e ele recebia também por aquilo dali. Não era só ser um escravo. É como que houvesse alguém, quando despede alguém de uma empresa, aquela pessoa tem os direitos, tem o fundo de garantia, tem uma série de benefícios. Como escravo, era como se fosse um trabalhador também. Ele tinha, ao tempo quando fosse despedido, ele também tinha direito de receber algumas coisas, algumas bonificações, dentre elas algumas aqui nós já acabamos de falar. Segundo, poderia também um israelita se tornar escravo quando um hebreu solteiro, em uma condição extremamente pobre, de extrema pobreza, ele próprio dizia: olha, eu não tenho família, não tenho nada, não tenho ninguém, mas eu quero me tornar escravo. Por quê? Se tornar escravo era melhor para ele, porque ele teria a condição de ter uma casa, de ter comida, de ter algumas regalias, ser tratado como membro da família, se este prestasse um bom trabalho, e depois que ele terminasse o seu período, ainda pegava algum dinheiro. Então não era como nós temos um termo tão pejorativo, tais quais nos dias de hoje. Por exemplo, poderia também haver um outro tipo de escravidão entre os judeus, por causa de roubo. Se um judeu fosse apanhado em um ato de roubo, e esse não tivesse condição, já tivesse gastado o dinheiro e o material do furto do roubo já não pudesse mais ser devolvido, este teria que se tornar escravo e sem direito nenhum, e agora teria que trabalhar até pagar o último centavo. E os judeus eram extremamente rigorosos com isso. Hoje, quando alguém é mal pagador, ele faz um empréstimo no banco, ele faz um empréstimo, ele pega o dinheiro emprestado com um, ele pega o dinheiro emprestado com outro,
e jamais paga e sai por aí dando calote. Entre os judeus não havia essa possibilidade. Se alguém fizesse isso e não pagasse, esse mesmo seria punido. Ele teria que se tornar escravo e só sairia dessa condição sem direito nenhum depois que pagasse o último centavo. Parece mais justo do que nos dias atuais. Hoje parece um absurdo, as leis fazem proteger o bandido, mas naquela época os israelitas eram extremamente rigorosos com relação a estas questões. Teria vários tipos outros, muito rapidamente. Por exemplo, um outro tipo de escravo, uma pessoa que poderia se tornar escravo, como seria? Por exemplo, ambos tinham uma fazenda, um boi ferisse um outro boi de um outro fazendeiro, e esse boi ferisse de morte o outro boi, aquele senhor que tinha aquele seu animal que feriu, que matou do outro senhor, se esse fazendeiro não tivesse condição financeira de reparar o bem, e a única coisa que ele tivesse de repente era aquele animal, ele teria que se tornar escravo, porque a responsabilidade era do dono, então jamais poderia ficar impune. Então, aquele animal que feriu outro animal, o dono dele teria que pagar, arcar com as consequências, ou pagar pelo animal sofrido, que morrera, desse outro nas mesmas condições se o dono aceitasse, ou se não, ele teria que se tornar escravo para pagar a dívida. Percebam que são várias situações aí que nós observamos que poderiam se tornar escravos. Várias outras, mas rapidamente a última aqui, por exemplo, um pai de família morreu. Esse pai de família tinha contraído dívidas, ele não conseguiu pagar as suas dívidas em vida. Quando este morre, a dívida acaba? Não. A viúva, o filho primogênito, e principalmente o primogênito, porque ele assumia a condição de um homem da casa, esse primogênito tinha que pagar essa dívida. Não havendo condições de pagar essa dívida, então o que acontecia? Eles viam, pegavam alguém ali da família e pegavam o filho, ia colocar esse filho para que esse filho pudesse pagar a dívida que o seu pai contraíra enquanto vida, de tal forma que eles eram extremamente zelosos. E havia também os escravos que não eram hebreus, de outras nações, que o tratamento em relação a esses eram diferenciados. Tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo.